Imagina, eu acho que a sociedade algumas pessoas à minha volta, que depois nós vamos gerindo da melhor forma essas influências, também nos tentam um bocado incutir isso, que nós estamos a falhar enquanto pais. Eu tenho a consciência completamente tranquila, os meus filhos são super felizes, eu usufruo imenso do tempo com eles, só que eu faço uma boa gestão do tempo. Imagina, eu não chego na casa, eles vão para o tablet ou vão para aqui, eu vou cozinhar. Eu tenho as minhas tarefas organizadas, ou seja, eliminei todas as tarefas que não são importantes, mas eu quando tenho o meu tempo é tempo útil. Ok, é engraçado isso. E é até a primeira vez que eu falo aqui disso, exatamente sobre este ponto, não é? Daquilo que nós estamos a construir, se efetivamente vemos a ser herdado, não é? Pelos nossos filhos, e herdado no sentido de dar continuidade àquilo que tu estavas a dizer muito bem, que é a parte dos valores, a parte do crescimento da empresa, ao impacto que a empresa um dia terá também noutras famílias, noutras pessoas, e é muito curioso isso. Eu por acaso não, eu não vejo de todo a minha empresa a ser herdada, até porque nasceu com um propósito completamente diferente. Eu vejo mais numa ótica de ser vendida, de trabalhar a empresa para que um dia seja vendida, do que propriamente ser herdada pela família. Empreender não é para todos, mas não é preciso ser especial, é preciso ser um fazedor. Bem-vindo ao The Doers Podcast, um podcast feito para empreendedores, sem bullshit, sem tangas, sem contos de fadas e sem sonhos cor-de-rosa, onde em cada episódio podemos assistir à história real de cada empreendedor. Os seus desafios, as suas vitórias, as suas derrotas e as suas aprendizagens. Este é um podcast para verdadeiros fazedores. Bem-vindo, o show vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do The Doers Podcast, o nosso podcast para vocês empreendedores, para vocês fazedores que estão aí desse lado a empreender, a seguir os vossos sonhos e a lutarem por aquilo que realmente vocês querem fazer acontecer. E hoje, no nosso podcast, temos uma convidada muito querida, a Cristina Medeiros estará aqui connosco. Cristina, bem-vinda aqui ao nosso podcast, é um gosto enorme ter-te aqui. Nós temos um mantra no início, que é o nosso podcast, onde nós falamos de dores de empreendedores, onde nós falamos sobre fazer acontecer, sem bullshit, sem kumbaya, sem mimimis, sem sonhos cor-de-rosa, porque nós queremos trazer a história de verdadeiros empreendedores aqui para o nosso ecossistema, tal e qual como é. Por isso, sente-te à vontade de partilhar tudo aquilo que naturalmente nós vamos partilhar aqui com os nossos empreendedores, porque do outro lado está uma comunidade de pessoas que estão a lutar, pessoas que estão a fazer acontecer, que já passaram ou que estão a passar as dores que tu já passaste, e portanto vai ser muito bom para eles ouvirem o teu caminho, a tua trajetória. Por isso, Cristina, muito obrigado por estares aqui connosco, é um gosto enorme ter-te aqui. Obrigada eu pelo convite e obrigada pela oportunidade de partilhar aquilo que realmente é a nossa vida de empreendedores, não é? É uma vida cheia de obstáculos e superações que nos permitem ir um bocadinho mais além. Obrigada pela oportunidade. Nada, vai ser incrível, até porque eu acredito que a gente tenha aí uma longa caminhada agora juntos, e obrigado também por estares aqui neste podcast e também por quereres ajudar a que efetivamente esta comunidade cresça mais. Olha, Cristina, nós conhecemos quase há um ano, não é? Não nos conhecemos há muito tempo, e houve uma partilha uma vez tua feita, de uma foto de uma garagem, onde tu começaste, não é? O Império Medeiros, ou a Casa Medeiros que hoje geres, mas tu sempre foste empreendedora, ou foi um acidente de percurso, ou foi algo que aconteceu tipo inesperado? Como é que tu chegas a ser empreendedora? Pois, é uma longa história. Eu sempre tive um bichinho de empreendedora, um bocadinho ocultado porque a minha área profissional, a minha formação de base, nada tem a ver com o empreendedorismo, mas eu sou fisioterapeuta. Durante a minha atividade enquanto fisioterapeuta, eu sempre senti uma necessidade de ir um bocadinho mais além, de estudar, de implementar e fazer crescer. Trabalhávamos muito da parte de planeamento da recuperação, mas eu procurava algo mais.
E tenho na minha história muitas influências da minha avó, que tinham uma veia muito comercial. Ela não era comerciante, mas tinha todo o potencial, ela só não teve a oportunidade, digamos assim. Então eu fui aprendendo com ela algumas coisas, ela tinha alguns ensinamentos muito interessantes, e juntando essa minha vontade com aquilo que eu fui ouvindo, eu senti realmente a necessidade de fazer algo, de criar alguma coisa do zero e ver crescer, que foi isso que aconteceu com a Casa Medeiros. Na Casa Medeiros, inicialmente, foi um projeto que era um hobby, basicamente para prevenir aqui algum burnout, porque eu era fisioterapeuta e extremamente feliz naquilo que fazia, mas ao mesmo tempo, quando nós somos muito felizes, nós envolvemos-nos muito. Eu tinha muita dificuldade em desligar do trabalho, e então, de alguma forma, eu sentia a necessidade de desenvolver um projeto um bocadinho de forma descontraída, digamos assim, e desenvolvê-lo paralelamente à minha atividade profissional. As coisas foram crescendo, foram se desenvolvendo, e eu aí comecei a perceber que aquilo me realizava, ou seja, estudar, implementar e ver as coisas crescerem, porque na prática, na área de gestão e empreendedorismo, eu nunca tinha tido grande formação, era muito mais ligada à saúde, apesar que há alguma área que se toca, digamos assim. Mas acabei por começar a dizer, e a coisa foi crescendo, e quando eu dei conta já era realmente um barco relativamente grande, até que, pronto, por alguns motivos acabei por ter que optar e seguir este projeto a fundo. Então, nós já tivemos aqui o fisioterapeuta, que tu conheces bem também. Vens da fisioterapia, identificas algo quase como um escape, não é? Na verdade era um escape para aquilo que estavas a viver, o teu trabalho, que era denso, porque às vezes há situações ligadas à área da saúde, há sempre situações complicadas. E em que momento é que tu decides, tipo, é este o caminho? E qual foi a decisão que tu tiveste de tomar? E eu pergunto isto porque provavelmente temos pessoas que nos estão a ver, ou vão-nos a ver e a ouvir, que neste momento têm o seu part-time job, não é? Estão a trabalhar também no seu sonho, estão a trabalhar, seja porque é o escape, seja porque é um hobby, seja porque é o seu sonho, independentemente daquilo, mas ainda têm a sua atividade principal. Okay? Certo. E quando digo atividade principal é aquilo que traz dinheiro todos os meses para pagar contas. Qual é que foi o momento de decisão, Cristina? Foi, ok, tu disseste uma coisa que foi, de repente eu olho e vejo um barco enorme e eu tenho que gerir esse barco e portanto já não dava para andar aqui, não é? Em botes salva-vidas, entre aspas. Certo. Mas qual foi esse momento? Como é que foi tomar essa decisão? É assim, esse momento foi um momento mau, digamos assim. Eu acho que para tudo na vida tem um sentido, mesmo os momentos maus. E eu basicamente trabalhava em cuidados continuados, eu vivia aquilo e os cuidados continuados, à semelhança da Casa Medeiros, começaram, no serviço onde eu comecei, começaram do zero quando eu estava desde o início. E vivia imensamente aquele projeto. E a certa altura eu tive a segunda gravidez e quando regressei ao trabalho, por estar com redução de horário, etc., fui trocada de serviço, ou seja, passei para o serviço de ambulatório. Aquilo para mim foi um choque na altura imenso, não é? Eu senti como se estivessem a amputar, literalmente. E num pensamento de primeira ordem eu pensei, não, tipo, é agora, acabou. Mas ao mesmo tempo eu pensei, se eu não for e não demonstrar que sou competente para aquele efeito, parece que estou a ser fraca de alguma forma, então eu decidi, não, ok, vou mudar de serviço, eu vou mostrar que sou capaz de desenvolver todas as atividades na plenitude, eu só simplesmente não é o meu objetivo não era trabalhar em ambulatório, então foi o que eu fiz, eu trabalhei em ambulatório 3 meses e deixou de me fazer sentido a fisioterapia porque eu não estava a exercer naquilo que eu realmente queria. Uma das coisas que eu acho fundamental na vida é que nós temos que fazer o que realmente gostamos e o que nos motiva. E, de alguma forma, quando não temos algo que nos alicie, que nos dê pica, deixa de fazer sentido. E então, quando aconteceu essa situação, eu percebi que realmente eu tinha que seguir aquilo que era o bichinho da Casa Medeiros e todo o projeto. Outro aspecto que eu acho importante, e quando se fala na questão de arriscar num novo projeto, eu no fundo, eu já tinha algo criado.
Eu acho que quando nós deixamos uma área profissional para enverdar por outra área mais, digamos que mais incerta, mais imprevisível, porque eu não sabia o que é que ia ser o futuro, é muito importante se nós já tivermos algo criado, ou seja, eu não deixei às escuras. Eu tive a sorte e a felicidade de, quando eu precisei de mudar, eu tinha já um caminho organizado, digamos assim, e fruto, não digo do acaso, mas quase, porque a Casa Medeiros surgiu, o projeto da Casa Medeiros surgiu, lá está como um hobby, ou seja, não estava planeado. Alguns colegas meus que me conheceram no antes e no meu vício que eu tinha pela fisioterapia, achavam que isto era algo mesmo muito improvável, eu deixar a fisioterapia. E, portanto, acho que houve duas situações que contribuíram realmente. Portanto, essa mudança de serviço que me deixou de justificar continuar a exercer e, ao mesmo tempo, já ter algo organizado. Portanto, eu não saí com medo do que é que iria acontecer, até porque se não corresse bem, eu não tenho medo de trabalho e faria qualquer coisa, não tinha problemas com isso. Mas eu, de alguma forma, eu tinha um feeling que tudo ia correr pelo melhor e, portanto, arrisquei. Quanto tempo é que foi e que tu tiveste entre a fisioterapia e a criar o projeto Casa Medeiros? Sensivelmente 3 anos. E como é que tu conciliavas a vida familiar com o hobby e com o trabalho da fisioterapia? Como é que tu conciliavas isto tudo? É assim, numa fase inicial, como ainda não tinha filhos, era realmente tranquilo, porque eu tinha um horário tranquilo, saía por volta das 4 e depois normalmente dedicava algum tempo e também na altura não tínhamos assim muito trabalho, fazíamos umas coisas para amigos, para uns conhecidos e tal, depois a coisa começou a desenvolver. Quando comecei Em a que ter... ano é que estavas aí, mais ou menos, nessa altura? portanto, estamos a falar de 2012, sensivelmente. Ok. Depois, quando tive a minha primeira filha, aí as coisas tiveram que ser reorganizadas de outra forma e nós utilizávamos precisamente os fins de semana para entregar projetos, etc. E também tínhamos aí alguma ajuda a nível familiar, portanto, esse suporte também foi fundamental para conseguíssemos dar resposta à nossa atividade, que era a fisioterapia, e depois também ao projeto da Casa Medeiros. Mas a nível de gestão de tempo, eu acho que sempre foi algo que eu consegui fazer uma boa rentabilização de tempo, até porque tudo que é ruído e coisas que me possam tornar menos rentável, eu normalmente tento eliminar e focar mesmo naquilo que é importante. E então, não senti de forma alguma que prejudicasse a minha vida familiar, quer a nível conjugal, quer a nível com os filhos, que entanto agora já tenho 2. E também por uma questão importante, que eu acho, em relação aos filhos, há muito aquela ideia que temos que dedicar imenso tempo. Eu concordo com isso, mas os nossos filhos também têm que ter uma noção da importância do trabalho e do que as consequências do trabalho lhes proporciona. Se nós, de alguma forma, educarmos os nossos filhos que é tudo cor-de-rosa e que é só tempo para descansar, para as situações mais lúdicas, etc., eles, quando crescerem, eles vão levar um choque de realidade muito grande. E os meus filhos, eles têm plena noção que, ok, nós temos tempo para brincar, nós temos tempo para sair, mas também temos tempo para trabalhar e muitas vezes eles ajudam-nos em determinadas coisas e nós queremos mesmo que eles estejam envolvidos no projeto. Que idade é que têm hoje? A Francisca tem 10 e o Guilherme tem 7. Eles já gostam de andar? Sim. Eles já dizem que esta carrinha vai ser a minha, aquela vai ser a minha, esta loja vai ser a minha, aquela vai ser a minha. Estou a fazer a gestão de património, Tudo, estou a fazer a divisão de património, não é? É tudo. Mas eles gostam mesmo quando vamos a entregar. Nós este fim de semana, por exemplo, tivemos no Algarve, eles foram connosco. Eu tive que estar a entregar umas coisas e a montar, e eles estiveram lá connosco a brincar, a montar. Depois fomos à praia, etc. Mas eles conseguiram ver a implementação de um projeto, ver o resultado final, perceber o que é que nós estamos a fazer quando não estamos em casa. Eu acho que essa noção é muito importante. Eles sabem que nós não estamos É a envolvência, né? É a envolvência que tu crias, não é? Para que os teus filhos entendam o processo daquilo que vocês também estão a construir, não é? Em família, não é? Sim. Boa, isso é muito giro. É a forma como... é engraçado que a minha filha também puxa muito as partes do empreendedorismo. A minha filha mais velha, embora só tenha 6 anos, mas ela há uns tempos atrás saía-se que tinha uma empresa também.
A empresa chamava-se Judo, não sei de onde Sim. é que ela foi a buscar aquele nome, etc. Era um conjunto, mas era a empresa Judo. Sim, E- olha, o meu filho tem 7 e uma altura estávamos na praia e estávamos a ler o livro do Pai Rico, Pai Pobre. E eu estava a falar com o meu marido sobre umas situações e tal, e o rapaz, de 7 anos, ele estava a tentar a conversa. Chegou ao final e perguntou-me: oh mãe, qual é a diferença entre um ativo e um passivo? Achei muito interessante aquela pergunta, Yeah. porque mostra que realmente eles já estão despertos para determinadas questões e Não, situações não, é incrível. relacionadas Sim. com o empreendedorismo. Mesmo, mesmo. Há uns meses atrás nós tivemos a imersão negócios e na altura eu e o Vítor tínhamos gravado um vídeo. Um vídeo para termos na nossa. Um vídeo de sales, né? E nós gravámos aqui no estúdio e nesse dia eu trouxe a Constança, porque já não me lembro porquê, não sei se eu não tinha ainda deixado na escola, já não me recordo muito bem, mas ela veio comigo e tivemos aqui a gravar o vídeo. E o vídeo começava qualquer coisa como empreendedor, 50% do ano já passou, etc. Blá blá blá. Foi, e depois nós apanhamos ela a fazer um vídeo em casa a dizer: empreendedor, 50 anos já passaram. Ela ouviu 50, não é? Mas ela não disse 50%. 50 anos já passaram. Mas é isto, é a capacidade deles de reter, não é? E eu acredito muito nisso, sabes? Eu acredito muito que envolveres os filhos no processo da construção daquilo que estás a fazer, não só eles vão valorizar aquilo mais tarde, um dia que tu estás a fazer, como também tu também estás a educá-los, não é? A educar sobre o fazer, sobre os envolver no processo, e eu acredito muito nisso também. Eu acredito mesmo muito nisso. Aliás, eu este fim de semana estive com o meu grupo de mentoria e fiz questão delas irem, eu tenho 3 Sim, mulheres, sim. não é? Delas irem lá, de estarem, desenvolver, porque no final do dia não pode ser só trabalho, não é? E às vezes as pessoas falam muito no equilíbrio, não é? Como ou fazes isto ou fazes aquilo, não é? E eu Dá para acredito muito juntar, nisto. dá para juntar as Eu duas acredito coisas. exatamente nisto. Boa, grande partilha. Eu E, acho e que é- é e essa muito é uma partilha importante. muito importante para as nossas pessoas que estão aqui a ouvir-nos, porque cria-se muito esse mito, não é? Do work-life balance. Desculpem. Do work-life balance, e parece que há sempre uma fórmula, não é? Parece que tudo pode ser focado, tudo pode ser cronometrado, e às vezes é nós vivermos e aproveitarmos os momentos tal Sim, como eles são, não é? porque imagina, eu acho que a sociedade algumas pessoas à minha volta, que depois nós vamos gerindo da melhor forma essas influências, também nos tentam um bocado incutir isso, que nós estamos a falhar enquanto pais. E eu tenho a consciência completamente tranquila, eu tenho os meus filhos que são super felizes, eu Isso. usufruo imenso no tempo com eles, só que eu faço uma boa gestão do tempo. Imagina, eu não chego na casa, eles vão para o tablet ou vão para aqui, eu vou cozinhar. Não, eu tenho as minhas tarefas organizadas, ou seja, eliminei todas as tarefas que não são importantes, mas eu quando tenho o meu tempo é tempo útil. Eu prefiro estar com eles. Imagina, na loja em que eu estou a orientar coisas, eles estão lá comigo a ver, a fazer, do que estarem não sei quanto tempo no TikTok ou no Sim. tablet. Não quer dizer que eles também não tenham tempo. Mas a certa altura eu prefiro que eles estudem, porque certeza que não tenho tempo para os filhos. Tipo, eu tenho tempo para os meus filhos e tenho tempo de qualidade. E a forma como eu aproveito esse tempo, na minha opinião, só os prepara para o futuro. Eu, de alguma forma, estou a Boa, preparar um legado e boa. a formá-los para manter. Porque tu vês imensas empresas que, a partir do momento que transitam de geração, elas deixam de existir. E eu não queria que isso acontecesse. Portanto, eles estão envolvidos, eles gostam, ou seja, não sinto que sejam forçados. Isso torna-me feliz e realizada. Top. Já vamos voltar a esta última parte que tu falaste aqui, mas eu tenho exatamente esse sentimento, sabes? Porque é muito fácil, não é? Às vezes pessoas estão de fora, não é? da nossa vivência, não é? Acharem que nós não temos tempo para os filhos, que nós não fazemos, porque está muitas vezes fora, porque parece que nunca está em casa, etc. Mas eu todos os dias que estou cá, não é? Fisicamente aqui, na minha rotina, eu todos os dias levo as minhas filhas à escola, eu é que lhes dou o pequeno Também. almoço de manhã, eu é que as visto, eu é que penteio o cabelo, eu é que lavo os dentes. Pronto, e portanto, e é este cuidar. Naturalmente que se eu sou empreendedor, eu tenho que muitas vezes sacrificar determinadas coisas para construir aquilo que eu quero construir, e isto muitas das vezes
implica o tempo familiar. Mas muitas das vezes é isto, que é aqueles 10 minutos que nós estamos mesmo. E não estamos no telemóvel, não estamos no tablet, não estamos... Eu até posso chegar todos os dias às 5 horas a casa, mas se eu me sentar no sofá até às 7, Claro. for jantar e a seguir for sair ao café com os meus amigos, né? Eu não estou a aproveitar nenhum tempo de vida útil com a minha família, né? E eu concordo muito com isso. Eu acho que é exatamente isso. É naqueles momentos, às vezes é nos betweens, não é? Nos entres, nos parentes, nós conseguimos efetivamente fazer a diferença na nossa família. Concordo claramente com isso. Não, eu acho que uma altura eu tive que faltar, a minha filha fazia anos, calhava um dia de semana, eu estava numa feira e eu só cheguei à meia-noite a casa, ou seja, não tive naquele dia, fizemos depois uma festa e eu lembro perfeitamente que aí custou-me. Claro, sim. E Há eu li- momentos, sim. Há momentos. E eu liguei a uma senhora que já tem 70 e qualquer coisa anos, uma empreendedora, tem uma empresa gigante e que é uma pessoa de referência para mim. Boa. E eu liguei-lhe e disse-lhe, aconteceu isto, e eu sinto assim, e ela disse assim, ela trata-me menina Cristininha. Ela disse, menina Cristininha, você está a tratar do futuro dos seus filhos. Você não deixou os seus filhos para ir passear, não é? Ou seja, está a tratar do futuro deles. E eu acho que é este equilíbrio entre tratar do futuro deles e a nossa consciência tranquila que nos dá a serenidade depois para seguir o projeto e estar focado nas coisas sem estar a valorizar essas energias mais negativas ou essas ideias de que realmente estamos a falhar, porque nós não estamos a falhar. Não Boa. estamos. Grande partilha aqui. Vou pegar aí naquela última parte que há pouco estavas a falar, que é, e isto é importante, partindo do princípio que as empresas têm sempre 3 destinos. Ou morrem, ou são vendidas, ou são herdadas. Hoje, qual é a tua visão e aquilo que tu gostavas que acontecesse à Casa Madeiros? Eu acredito que a primeira não seja, Todo. mas tu trabalhas hoje para que, ou a Casa Medeiros, hoje, na sua visão, vê a ser uma empresa familiar, uma empresa de gerações? Sim, sim. Era o que eu gostava. A Casa Medeiros representa, obviamente, também uma condição, não é um futuro económico, obviamente, mas acima de tudo o que me realiza é o projeto, é o ver crescer e o ver a marca a consolidar. Eu gostava imenso que a marca fosse conhecida numa grande dimensão e pelos seus valores e pelos seus princípios. E eu gostava muito de deixar esse legado aos meus filhos, ou seja, eu gostava realmente que eles herdassem a empresa e dessem seguimento ao projeto, mas tendo o principal ponto é que isso os faça felizes, não é? Portanto, Sim, naturalmente. Não, partindo se isso os exatamente. realizar, que aparentemente realiza, pelo menos atualmente, eu gostava imenso que eles dessem seguimento ao projeto e um seguimento com frutos, não é? Ou seja, um seguimento com um crescimento contínuo. Ok. É engraçado isso. E é até a primeira vez que eu falo aqui disso. Exatamente sobre este ponto, né? Daquilo que nós estamos a construir, se efetivamente vemos a ser herdado, né? Pelos nossos filhos e herdado no sentido de dar continuidade Certo. àquilo que tu estavas a dizer muito bem, que é a parte dos valores, a parte do crescimento da empresa, ao impacto que a empresa um dia terá também noutras famílias, noutras pessoas. E é muito curioso isso. Eu por acaso não. Eu não Certo. vejo de todo a minha empresa a ser herdada, ou, até porque nasceu com um propósito completamente diferente. Eu vejo mais numa ótica de ser vendida, de trabalhar a empresa para que um dia seja vendida, do que propriamente ser herdada pela família. Mas eu Mas acho, desculpa, que aqui também tem um bocadinho a ver uma expressão que eu uso que não há amor como ao primeiro. Eu acho que a Casa Medeiros foi o primeiro projeto que eu que desenvolvemos no fundo de raiz, digamos assim, e que vimos crescer. E que eu gostava que passasse por o processo de herdar e passar para os descendentes. No entanto, eu não me imagino só fazer isto. Eu tenho, no fundo, outras ideias, outras coisas em mente que eu quero realmente implementar e não estava completamente aberta a desenvolver outras empresas de raiz e comercializá-las. sim, podem Nesta estar dentro de um fase, grupo, podem estar exatamente. dentro do grupo Medeiros, não é? Por Exatamente, exemplo, não é? que era o objetivo, assim, aquilo que eu adorava mesmo era Grupo Madeiros e ter aqui uma série de atividades associadas, mas não sou apegada a ponto de dizer assim, não vou desenvolver uma empresa que não possa ser vendida. Sim, isso é uma hipótese. Na Casa Medeiros para já ainda não consigo ter aqui
quebrar com a parte sentimental, relação com a empresa e pensar numa hipótese de venda. Gostava mesmo que passasse de geração em geração. Sim, e repara, certamente quando criaste o nome Casa Medeiros não foi de uma forma ingênua, não é? Exato. Portanto, já pensaste exatamente Casa Medeiros no sentido de legado familiar, né? E não no sentido de Casa Medeiros como um nome extremamente comercial, não é? E portanto faz sentido, eu percebo claramente, a não ser que um dia possas também exatamente ter um grupo que pode absorver outras empresas, que pode absorver outras áreas de negócio que podem ser complementares à tua, ou que até podem ser englobados dentro de um... Depois é isto, não é? Portanto, muitas opções na mesa. Sim, mas é muito engraçado que tenhas essa visão e é particular, até pelo tipo de empreendedores que nós tivemos aqui, é muito particular. Cristina, vou puxar aqui vou puxar ainda um bocadinho aqui a cassete lá atrás, falarmos aqui um bocadinho mais sobre a tua jornada, que é, tu tiveste o apoio, quando tu decidiste empreender, tu tiveste o apoio de todas as pessoas que tu querias ter tido o apoio? Todas. Não houve, é incrível, não houve uma única pessoa que me questionasse, o meu pai, minha mãe, quer dizer, tinham injetado, mestrado, doutoramento e não sei o quê, não houve ninguém que me questionasse ou será que vai correr bem? Ninguém mesmo, toda a gente me apoiou. Por um lado, eu acho porque eles sabiam que eu não tenho medo do trabalho. Eu acho que o essencial de nós não termos medo de arriscar... Eles nunca tinham sido empreendedores? Não. Nunca tínhamos falado da tua avó? Não, a minha avó tinha essa veia. Eu sei que tinha essa veia de paixão por empreender, ok? Certo. Mas tu não vens de uma família de empreendedores? Não, de todo. Pelo contrário, a minha mãe teve sempre aquele emprego certinho, entrar às X, sair às Y. O meu pai tinha um emprego bastante interessante, teve a oportunidade de empreender e abdicou em respeito à entidade patronal, digamos assim. Portanto, era que fez aquilo que lhe fazia sentido a ele, ou quem empreendesse no lugar dele e correu tudo bem, mas está tudo certo. E portanto eu não tenho ninguém a empreender. No entanto, eu acho que eles sempre perceberam que eu gostava de fazer e acontecer. E quando tu estás no meio hospitalar, e eles acompanharam a minha jornada, é um meio muito agressivo, ou seja, tu tens as tuas funções e depois fazes formação, tentas crescer dentro da área profissional. Enquanto que eu hoje, enquanto empresa, eu sinto que quando eu aprendo e cresço, eu sou reconhecida como tal e as pessoas reconhecem-me valor, quer clientes, quer amigos. Na atividade hospitalar, toda a gente compete de uma forma agreste por algo que acho que ninguém sabe muito bem pelo que é. E então, quando tu vais fazer um mestrado, isso não é visto como uma coisa boa. Isso é um obstáculo. Percebes? Okay. Tu está a fazer algo mais e melhor. Começou o doutoramento, calma. Então, sempre que tu tentas dar um passo em frente para crescer profissionalmente, tu passas a ser um obstáculo e tens ali alguém a morder dos calcanhares. E então eu, por exemplo, muita da formação que fiz na altura até o fazia sem quase dar conhecimento, fazia por mim, por realização própria. Mas era frustrante eu não poder implementar e não poder crescer dentro da área, daquela área. E as pessoas que estavam à minha volta sentiam essa asfixia que eu tinha e a minha necessidade de fazer coisas, de realizar. Então, essa fuga, de alguma forma, também me veio permitir aplicar conhecimento. E atenção, aplicar conhecimento da área mais de gestão e de empreendedorismo, que tanto fiz, mas também muita da área que eu trazia, muita bagagem da fisioterapia. Porque eu acredito que as pessoas, quando mudam de área, não abdicam do conhecimento, elas multiplicam. E foi isso que as pessoas que estavam à minha volta, de alguma forma, perceberam. Eu não estava a abdicar do que eu estudei, do que eu aprendi. Eu só estava, vou passar a implementar de outra forma, digamos assim. Foi uma transferência, né? Foi uma transferência para uma outra área. Porque imagina, com os doentes, o que é que eu tinha que fazer? Eu chegava-me um caso, eu tinha que definir um plano, certo? Esse plano tinha timings, ou seja, nesta primeira semana eu vou fazer isto, eu tenho estes objetivos, eu tenho estas metas, depois daqui vou passar para esta fase e depois integrá-lo na vida social normal após a recuperação. O que é que eu faço hoje? Eu faço um plano, não é? Trimestral, que aplico, que defino o timing, que defino metas e depois readapto, ou seja, há muitas coisas que as pessoas pensam que não têm relação, mas têm relação. Toda a parte do trato humano, a forma como eu lido com o cliente, é muito diferenciadora em relação à concorrência, digamos assim, porque eu trago uma bagagem
muito mais sensível, muito mais perspicaz no sentido de convencer o cliente, neste caso o utente, a atingir objetivos. A pessoa chega a pensar que não vai recuperar, nós temos que lhe dar a volta e fazê-lo acreditar que é possível e depois chegar ao fim e ver que realmente é possível. Essa sensibilidade, no fundo, eu aprendia na fisioterapia e transponho agora. Portanto, de alguma forma, as pessoas acreditaram em mim e eu fiz ver que elas estavam certas em apoiar-me porque realmente as coisas correram bem e há essa transposição de conhecimento, digamos assim. Estavas aqui a falar e eu disse, vou ou não fazer esta pergunta, mas eu acho que vou ter que a fazer. E é um bocadinho provocatório porque, e agora vamos puxar aqui um bocadinho mais para a parte do empreendedorismo no feminino. Tiveste o apoio da tua família, durante a jornada alguma vez sentiste discriminação por ser mulher? Olha, é assim, essa Tu estás numa pergunta é área- a pergunta mais... Tu estás numa área que, construção, muito stakeholder homem também, isso sim, aconteceu? sim. Eu vou voltar também um bocadinho atrás, porque houve algo há um bocadinho que falámos e eu omiti um pequeno pormenor. Ok. Aqui nós não omitimos nada. Porque efetivamente quando eu regressei da amamentação e mudei de serviço, e a expressão do ser amputado eu realmente usei-a na altura, e disse, que era isso que senti. Eu no fundo deitei cá para fora o que estava a sentir. E a resposta do outro lado foi, e também nós preferimos homens aqui no internamento. Essa frase, tipo, olha, foi tipo como o lume, tipo assim, é um foguetão, assim, tipo, eu vou partir esta louça toda. Um dia, estas pessoas hão de perceber que quando me tentaram tirar aquilo que eu mais gostava, digamos assim, só me empurraram para o sucesso. E o meu, digamos que aquilo que mais energia me dá, para além de tudo, para além da realização pessoal, para além da realização pessoal, para além da realização enquanto família, para além do legado, aquilo que eu quero mesmo é um dia essas pessoas olharem assim, fogo, não é possível. E eu poder chegar lá, e eu sei que eu vou ter essa oportunidade, eu penso nisso imensas vezes, chegar lá, cumprimentar e dizer, olha, obrigada. Vais ter que Porque agradecer, naquele momento agradecer. você deu-me uma ajuda, porque se não tivesse acontecido isso, se não tivesse existido essa frase, eu estaria muito mais tempo a tentar conciliar as duas coisas. E aquela frase foi o que eu precisei para dizer assim, não. Foi o teu coach. Basicamente foi o teu coach. Foi. E então, é assim, eu lido muito bem com o sucesso masculino. Eu tenho muitas coisas em mim que mudaram graças à influência do meu marido, que é uma pessoa muito positivista, muito bem disposta e que me transformou em algumas áreas. Adoro ver o sucesso masculino, mas, por exemplo, nós estamos num grupo de mastermind e temos várias mulheres, mas eu dá-me um gozo imenso quando eu vejo o sucesso das mulheres, das pessoas a implementarem, a ter resultados, a crescerem, porque de alguma forma é isso, é o poder feminino, é a capacidade de uma mulher ter uma vida profissional de sucesso, uma boa gestão de tempo e ter uma boa gestão familiar também, ou seja, isso é possível. Não é fácil, mas também antes do fácil é sempre difícil. Portanto, nós temos que crescer e criar estratégias para nos organizarmos, mas é possível uma mulher ter sucesso, ser empreendedora sem pôr em risco outras áreas. E, portanto, foste tocar aí na minha ferida, que digamos que já está cicatrizada, mas durante algum tempo foi traumatizante porque aquela frase estava sempre mas funcionou na minha como cabeça. gasolina, não é? Mas funcionou como gasolina, funcionou foi como combustível, não é? Pólvora. Mas, isso foi nessa altura, mas durante o processo de Casa Medeiros, no dia-a-dia, tu sentes isso hoje? Ou seja, tu sentes que há ou não discriminação? Não, não sinto. Eu sinto Boa. que hoje tenho o respeito que não consegui ter quando trabalhei na área da saúde, não pelos utentes, não pela dinâmica de serviço, mas por uma instituição. Mais pela organização, sim, não é? Pela organização, sim. Porque de alguma forma eu acho que as mulheres, seja em que área for, pronto, devem ser, o respeito deve ser igual, mas eu acho que associado à questão de ser mulher ou não tem a ver com a formação. Acho que nas empresas, sejam elas na área da saúde ou outras,
há sempre aquela questão, bem alguém que entra e quer fazer mais e os que estão lá, ou calma lá, tipo, mais devagar, que nós estamos aqui, nós é que dominamos isto e nós queremos manter aqui o nosso... O ritmo como o está. nosso ritmo, e em vez de aproveitar no fundo esses insights e crescer juntos para benefício da própria empresa, ou da própria instituição e do cliente ou do utente. E portanto essas duas questões eu acho que de alguma forma eu consegui arranjar um equilíbrio entre elas atualmente. Boa. O teu marido trabalha contigo? Atualmente sim, Ok. sim. Como é que é gerir? Como é que é gerir? Como é que é essa relação no trabalho? Como é que funciona a hierarquia, não é? Porque há uma hierarquia dentro de uma empresa, há um conjunto de diretrizes. Como é que consegues articular isso dentro do trabalho? Ahm, Porque certamente alguém aqui que hoje empreende e trabalha também ou com o esposo ou com a mulher, mas como é que vocês articulam isso? Como é que é no trabalho e depois como é que é em casa? Olha, nós gerimos muito bem isso porque ambos gostamos muito do projeto e daquilo que fazemos. Então nós não encaramos o trabalho como um verdadeiro trabalho. Como é que eu ia te explicar? Eu sinto-me tão bem a estar no sofá a ver um filme como estar no sofá a discutir assuntos da empresa, ou porque fazemos realmente aquilo que gostamos. Então é como se não trabalhasse. Pronto, isso é um ponto, ou seja, não nos incomoda extra horas supostamente de trabalho Ele já ou tinha alguma falar. relação com a área ou era de Não, uma área eu também era fisioterapeuta, ok? Ok, 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 Também, ok. também. Ahm, Era fisioterapeuta, estava um bocadinho mais ligada à parte de coordenação de serviço, etc. Mas teve o percurso dele, nunca influenciei no sentido dele deixar, ou seja, ele deixou no timing dele quando entendeu que devia deixar, e depois veio-me dar apoio, que era aquilo que me faltava para ficar Partiu dele ou completamente de ti? realizada. Partiu Não, dele ou de ti? dele, Partiu dele? partiu dele. E ele é que disse Fiz tipo. questão de não influenciar nessa. Eu acho que há Ok, boa. decisões que há timings que cada um é que tem que perceber. Eu, por mim, tinha sido muito mais cedo. Vocês iam falando daquilo, Sim, sim, mas punhas sim. sempre o ónus do lado Do dele. lado dele. Mas Porque ias acho, sempre deixando sim. aquele coisa que. Eu fui preparando as coisas para que se tornasse apelativo Isa- e ele vir acompanhar o projeto. Mas quando ele deixou e veio, pronto, já havia um barco a rolar que ele ia acompanhando, obviamente. Mas nós entendemos mesmo muito bem. Não há uma disputa de quem é que manda mais, quem é que manda menos, quem é que tem esta responsabilidade. Nós trabalhamos muito em consonância, digamos assim, e os nossos princípios são os mesmos. Ele é transmontano, portanto é uma pessoa humilde e eu também. E valorizamos muito o respeito, a dignidade, a lealdade. Portanto, os nossos princípios são exatamente os mesmos, os que nos permitem, no fundo, traçar caminhos muito coerentes, digamos assim. E ajudámos-nos imenso, portanto, funciona muito bem. Às vezes eu até estranho quando as pessoas dizem é impossível trabalhar marido e mulher juntos. Não, Para não é mim, impossível, sim, para não é mim não é impossível, impossível, é possível. E realiza-me imenso isso, portanto sentimos-nos super bem, não mudava rigorosamente nada, até porque aprendemos imenso um com o outro e no fundo a Casa Medisa é quase como se fosse um terceiro filho que nós temos e que estamos a fazer crescer, não é? Portanto é um projeto que nos realiza aos dois. Boa, boa. Cristina, já falamos aqui um bocadinho sobre a visão, sobre o futuro. Já deixaste aqui naturalmente o teu desejo de um dia a empresa ter uma continuidade dentro da família. Hoje, qual é que é a visão para ti enquanto fundadora? Qual é a visão que tu queres executar? Até onde é que tu queres levar a tua empresa? Antes de a poderes deixar para outras pessoas, o que é que tu queres executar? Até onde é que tu queres levar essa empresa? Qual é a tua ambição? Olha, eu gostava muito de expandir a marca pelo país e poder internacionalizá-la. Uh, Vocês hoje estão presentes fisicamente onde? Nós estamos em Braga e estamos em Lagos. Ok. Temos objetivos a curto prazo expandir para mais alguns locais estratégicos e efetivamente eu gostava mesmo muito de, imagina, termos a Casa Medeiros estar no top of mind, ou seja,
as pessoas verem, como já acontece, a carrinha, associarem logo à marca, ouvirem falar num programa de televisão e reconhecerem, verem uma loja em Lagos e associarem logo à empresa, mas quando eu digo à empresa, não é só à empresa de projetos, é à empresa princípios, à empresa filosofia de trabalho, princípios, ou seja, é muito isso, não só a questão do projeto, a parte técnica em si, mas às pessoas, ao trato, à forma de trabalhar, à forma de dar um seguimento. E portanto eu acho que a visão passa muito por aí, ter uma empresa sólida, estruturada, organizada, porque realmente numa fase inicial não o foi, obviamente, houve aí um processo de crescimento que foi trabalhado, mas atualmente eu queria realmente que a empresa, já de uma forma estruturada, expandisse e as pessoas reconhecessem a marca. Isso era o que eu imagino a longo prazo. Veste levar a empresa durante muitos mais anos, ou acreditas que ou veste, como estavas a falar há pouco, noutras áreas, ou acreditas que a empresa será sempre uma empresa familiar e nunca terá ou seja, a minha pergunta é, se tu acreditas que nessa execução dessa visão vai ser sempre uma estrutura familiar, ou se tu acreditas que pode haver uma estrutura autónoma de gestão externa e não familiar? Imagino uma estrutura Esta de pergunta é gestão profunda. autónoma. Esta Não. pergunta é muito profunda, não é? Eu imagino-me e gostava de conseguir atingir esse objetivo. Eu tenho 39, fazer 40, nem quero pensar nesse pormenor, mas ok. Mas imaginei por volta dos 45, ou seja, daqui a sensivelmente 5 anos, conseguir ter a estrutura organizada de forma a que eu possa estar na estrutura, mas já não digo completamente fora, porque o olho do dono engorda a galinha, não é? Portanto, eu quero estar envolvida, mas de forma alguma dependente na parte operacional. Ou seja, numa fase inicial eu estava muito envolvida em tudo que era operacional, agora muito menos, mas ainda estou de alguma forma em certas coisas. E a ideia era tentar estar já mais na parte só estratégica, análise de resultados, implementação de estratégias futuras e de todo deixar a Mas parte ainda como operacional. CEO, ou não sendo já o CEO e tendo Ainda mais numa como posição de CEO, certo presidente do Grupo Medeiros, chairman, mas como CEO ainda. como CEO ainda, não quer dizer que com o tempo, não é? Isto é todo um processo de aprendizagem, de alteração de mentalidades e há coisas que eu hoje idealizo e imagino que há uns anos atrás nem me passaria Claramente. pela cabeça, portanto... É só para ficar aqui Nesse registado. processo, É só para ficar aqui registado. exatamente, nesse processo pode ainda mudar alguma coisa, mas neste momento sinto que quero extrair-me de alguma componente mais operacional, mas ainda me imagino como CEO Na parte da estratégica estrutura. mais, Sim, ou na parte mais de sim, liderança, de responsabilidade dentro da organização, exatamente. e não tanto parte no dia-a-dia da operação em Sim, si. sim, sim, Boa, sim, boa, boa. sim. Cristina, olha, nós já estamos a terminar o nosso podcast todas as segundas-feiras às 6 da manhã. Já, daqui a pouco são 7 horas da manhã e, portanto, os The Doers vão começar a fazer acontecer. Mas olha, queria só deixar aqui uma pergunta final, e tem muito a ver também com este legado. O que é que um dia que os teus filhos assumam o Grupo Medeiros, o que é que tu gostavas que eles dissessem sobre ti? Boa. Então, eu gostava que eles olhassem para mim e, no fundo, percebessem que estava ali alguém que tentou, que fez tudo para desenvolver um projeto sólido, muito na base do respeito, porque eu acho que a nossa sociedade também acaba por ir perdendo um bocadinho o respeito pelas pessoas, pela concorrência, e eu gostava mesmo que eles percebessem que ouvissem uma pessoa que desenvolveu um projeto digno, leal, algo bom também para outras famílias que acabam por ficar envolvidas no projeto e portanto, e que de alguma forma eles não caíssem na ilusão e que não deixassem de ter como base a humildade. E atenção, que humildade não é a pessoa sentir-se inferior, sim, é sim. humildade no sentido de não se iludirem com os resultados atingidos.
no fundo, ter aqui um respeito pelas pessoas e, portanto, acima de tudo, eu gostava que eles olhassem e vissem essa pessoa, uma pessoa que tentou desenvolver algo numa base de respeito e humildade. Tu hoje consegues visualizar esse dia acontecer onde eles assumem a empresa e tu estás lá para lhes bater palmas? Tu consegues visualizar isso? Sim. Boa, acredito que sim. Acredito Eu via que sim. isso nos teus olhos. Sim. Enquanto estavas a falar, eu via isso nos Gostava teus olhos. imenso e Até acho parece um que me momento vai agora Daniela realizar. Oliveira, não é? Exato. mas eu estava a ver Acho isso que em me vai ti. realizar imenso isso. Estava a ver isso em ti. Até porque o projeto, propriamente dito, tem, porque numa fase inicial, como falámos, foi assim mais óbvio, mas a empresa em si coincide com o ano de nascimento da minha primeira filha. Portanto, estamos a falar que nós temos 10 anos de existência, a minha filha tem 10 anos. Portanto, é um projeto, no fundo, que está a fazer parte já da vida deles. Daí e o de alguma terceiro forma, filho, não é? Daí o terceiro exatamente, filho, não é? e Foi de alguma gêmeo. forma, Saiu um gêmeo, não é? um gêmeo. De alguma forma, e eles estão a acompanhar todo o processo e estão envolvidos e, portanto, esta visão, estes princípios, eles já estão, no fundo, a adquirir, porque eu faço questão de passar isso também para a educação deles, não é? Portanto, aqui é duas áreas complementares. Top. Oh, Cristina, tu deixaste-nos aqui grandes lições e eu vou fazer aqui um sum-up dessas grandes lições que tu nos deixaste aqui, porque eu acho que tem mesmo que perdurar aquilo que tu disseste aqui, mesmo. E deves estar orgulhosa daquilo que construíste, deves estar orgulhosa da forma como o transmites, e tenho certeza absoluta que a tua família terá um orgulho enorme quando ouvir este podcast, quando vir este podcast, daquilo que tu deixaste aqui para nós. Olha, o que é que tu deixaste hoje aqui para nós? Não interessa de onde tu vens, não interessa o teu histórico familiar, tu podes sempre seguir aquilo que tu queres seguir e aquilo que tu queres ser. Nenhuma profissão vai ditar o nosso sucesso e o nosso futuro, muito menos uma pessoa à frente dessa organização vai ditar aquilo que nós podemos ser ou aquilo que nós ambicionamos ser. É possível empreender em família, é possível empreender com o nosso companheiro, com a nossa companheira ao nosso lado, com o nosso parceiro de vida, e é possível trabalhar de uma forma harmoniosa com essa pessoa, não quebrando a questão familiar e, acima de tudo, deixando os egos de parte, que foi isso muito que eu entendi da tua mensagem, a questão dos egos sobre quem é que manda, quem é que diz, quem é que fala. Nós não temos que ser maus pais para sermos grandes empreendedores e para seguirmos o nosso sonho, e é possível envolver a nossa família na construção do processo, na construção do nosso legado, e ganha muito mais sentido quando nós o fazemos, envolver as nossas pessoas, e que o legado maior que tu queres deixar aos teus filhos tem a ver com os teus valores, tem a ver com a dignidade e o respeito pelo outro. 5 grandes ensinamentos que nos deixaste aqui. Muito obrigado pela tua presença. Gostei mesmo muito de ter aqui. Gostei muito de te conhecer também um bocadinho melhor. E obrigado pela generosidade que tiveste em partilhar aqui com a nossa audiência, com estes doers que estão a fazer acontecer. Alguns são fisioterapeutas, outros são psicólogos, outros são empregados da limpeza, mas que, tal como tu, tiveram esse sonho, tal como tu, não aceitaram que alguém lhes dissesse que nós preferimos outro tipo de pessoas para este tipo de serviço. Grande lição. Obrigada pela possibilidade de partilhar. Foi a primeira vez que partilhei a história tão profunda, digamos assim, de uma forma tão sentimental também, e de alguma forma esta partilha permite também inspirar, eu acho, que algumas pessoas que às vezes têm receio e que estão dentro de uma estrutura e esquecem-se que há um mundo lá fora. E aquilo que eu de alguma forma senti em certa fase da minha vida é que, ok, há um mundo lá fora, bora lá explorar, bora lá implementar, e sempre de uma forma responsável, não é? Tendo as coisas minimamente organizadas, que isso é importante para que corra bem, mas acho que as pessoas não devem ter medo de empreender e de avançar. Boa. Obrigada. Mais este grande insight. Obrigada.
Comunidade, são quase 7 horas da manhã, hora de fazer acontecer, hora de lutarmos pelos nossos sonhos. Espero e tenho a certeza que esta injeção, podia ter sido, não é? Injeção, agora lembro-me da fisioterapia, não é? Se tivesse ter dado... mas efetivamente foi uma injeção também de motivação, de inspiração para nós, que estamos a fazer acontecer, que lutamos pelos nossos sonhos, e é isto que todas as semanas nós trazemos para vocês. Um empreendedor, uma empreendedora incrível, uma lutadora, alguém que não aceitou o não, aquilo que podia estar definido, e trouxe essa história para nós, sem bullshit, sem kumbaya, sem sonhos cor-de-rosa, sem contos de fada, sem mimimis. A história de empreender exatamente como ela é. Cristina, muito obrigado. E tenho a certeza absoluta que a Casa Medeiros irá continuar aqui dentro do nosso espaço, dentro do nosso podcast, e obrigado também por isso. Um beijinho grande. Obrigada, beijinho.